Empilhadeiras. Eu estou de volta, eu estou aqui com a presença ilustre do Dalton, que é um dos nossos fundadores, e do Nicolas, que é consultor técnico, que já foi também um dos chefes da operação lá embaixo, na nossa oficina. A gente vai falar hoje aqui, gente, sobre reformas de empilhadeiras. Dalton, começa falando pra gente, como que a gente começa esse processo? Quando que é preciso reformar uma empilhadeira? Basicamente, uma empilhadeira depende do uso, depende de anos e depende de alguns fatores, mas vamos falar do básico, tá? Geralmente uma máquina passa por uma reforma 5 anos. Depois de 5 anos é feita uma reforma geral ou parcial. O que seria geral e parcial? Eu tenho uma empilhadeira, eu preciso fazer motor, eu preciso fazer transmissão, eu preciso fazer torre, aí é parada e faço uma revisão geral nela. Que é a revisão do dia a dia, o que é? Freio, suspensão, peça de desgaste comum. Então, quando a empilhadeira atinge 5 anos, com a média hora trabalhada de 20 a 30 mil horas, é recomendado fazer uma reforma geral nela. Tira ela, desmonta do chassi, começa a montar e faz todo o processo dentro da oficina, que tem vários processos dentro da oficina para passar. Tá. E como que funciona esse processo? Como que ela chega pra gente? Você tem setores divididos para essa operação? Sim, a reforma na oficina, ela tem 2 processinhos ali diferentes que acabam se encontrando no final. O primeiro é a reforma dos equipamentos nossos, que geralmente a gente vai substituir algum equipamento mais antigo nos contratos dos nossos clientes, a gente substitui por equipamentos novos, traz a máquina para cá, ela passa por um criterioso avaliação ali dos nossos técnicos para avaliar o que precisa ser feito nela. A partir daí a gente vai reformar e deixar disponível para uma nova locação ou para venda. A segunda é quando a gente recebe essa máquina do cliente. O cliente pede um orçamento para fazer a reforma nele, ou parcial ou geral. Essa máquina chega para a gente, ela passa pelo setor de limpeza da Imparpec. A gente lava a máquina por completo para tirar toda a sujeira, resina, o que tiver para poder avaliar melhor o equipamento. Depois daí, a máquina ela passa para o box. A gente tem 6 boxes dentro da oficina, cada box tem um técnico e geralmente tem 2 a 3 auxiliares de mecânica para ajudar a fazer um serviço mais tranquilo ali, para o técnico estar focado no que é realmente importante na máquina, no diagnóstico. Aí, a partir daí, ele faz o diagnóstico completo da máquina, levanta tudo o que precisa ser feito, passa uma relação para a gente monta um orçamento e passa para o cliente. Aí o cliente avalia se vai querer realmente fazer tudo ou fazer só parcial. Aí a aprovação vem para a gente começa a fazer a manutenção. A partir daí, o mecânico fez a manutenção certinho, montou tudo, a máquina vai para a pintura. A gente dá um tapa geral, uma repaginada nela, faz toda a montagem certinha. Ela volta de novo no box, o mecânico faz um double check nela, um checklist completo, bem criterioso, para não ter nenhum problema. Bem importante lembrar que o mecânico que faz a manutenção na máquina, depois que ele faz o checklist para liberar o equipamento, tem um segundo mecânico para fazer um checklist, para a gente encontrar aquelas arestas que ficaram meio faltando ali para não ter nenhum tipo de problema. E a partir daí a gente despacha o equipamento. Quando teve um cliente meu que fez uma reforma com a gente. Quando eu estava indo para entregar a máquina para o cliente, estava chegando o caminhão para estar carregando essa máquina, eu vim fazendo alguns testes nela. Sim. Frente, resto, a gente tenta fazer uns testes de esforço aqui no nosso pátio mesmo. Não tem como o teste de esforço ser exatamente igual que a máquina vai sofrer no cliente, por conta do piso, por conta se ela rodar 3 turnos ou não. Então a gente tenta forçar bastante a máquina para ver se ela vai vazar, para voltar para o box ou não. A gente libera equipamento quando ela não apresenta mais nenhum tipo de problema, não apresenta mais nenhum vazamento. Aí vai para o teste no cliente de verdade, mas difícil acontecer. Então é dividido mais ou menos em 3 setores: limpeza, lavador, isso. Box, hoje nós temos 6 boxes, né, Nicolas? 6 boxes. 6 boxes e depois cabine de pintura. Temos 2 cabines de pintura. Conseguimos fazer 2 pinturas simultâneas. Certo. E qual que é o tempo estimado de uma produção dessa? Em torno de 30 a 60 dias. Certo. Tá? Por causa de peças. A gente depende de algumas peças, de algumas reformas. Reforma de motor, nós costumamos ter motor, o básico nós temos em estoque para fazer base de troca. Sim, sim. O motor mais comum, mas até chega com um motor diferente, a gente tem que fazer o motor. Fazer o motor hoje 10 dias. Uma transmissão 10 dias. Torre, aí você pega, vai um pouquinho mais, vai para 30 dias uma torre.
Então, tem algumas situações que a gente pede, em média, 45 dias, dá para entregar a máquina reformada tranquilamente. Certo. Aí tudo vai depender realmente de como que é a máquina, do modelo do motor e como que vai estar a situação da máquina. Disponibilidade de peças, Sim. exatamente. A gente tem garantia nas reformas? Sim, toda reforma, todo serviço tem 3 meses de garantia. Tem coisa que a gente faz interna, tem coisa que faz externa. Nossos fornecedores também, a gente tem 3 meses de garantia também. Então é assim que funciona. 90 dias de garantia. Certo. E quando que vocês acham que é mais viável, reformar ou trocar? Qual que é o momento que tem que dar um clique no cliente e falar assim, não, nesse momento o melhor a se fazer é estar trocando a máquina? Quando começa a dar muito gasto. Sim. Vai chegar um tempo de vida útil dela que ela não vai ter mais peça de reposição. Você vai ter que começar a adaptar a peça nela, e vai começar a demorar para chegar a peça. Geralmente isso acontece com 10 anos. 10 anos. As fábricas, em geral, até 10 anos, em tese, tá? Elas são obrigadas a garantir peça para essa máquina, com prazo. Depois de 10 anos pode descontinuar as peças, aí não tem o que fazer, tem que adaptar. Aí sofre muito com gasto, aí a gente orienta, a partir de 10 anos, depende da situação, trocar a máquina. E o seu, Nicolas, quanto você acha que é mais viável? Depende muito do estado da máquina, né? A máquina, como o Dalton falou, começa a apresentar muito gasto, muito gasto. Às vezes apresenta algum tipo de ineficiência na operação que o cliente precisa, começa a apresentar algum tipo de risco durante a operação, então é indicado fazer essa reforma. Pode acontecer, às vezes, da reforma não ser tão indicada, tanto porque a máquina foi descontinuada, muito antiga, e uma máquina nova pode atender muito melhor e ser mais eficaz Sim. na operação do cliente. Então, tem esses dois paralelos aí. E tem também a questão de custo em geral. Geralmente, as grandes empresas, elas não trocam a máquina com frequência. A cada 5 anos tem um plano de troca. Sim. Não existe isso. São poucas empresas que fazem. Então, às vezes, a empresa tem dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para investimento. Que máquina entra com investimento, na maioria das vezes. Com certeza. E aí, o que acontece? Eles não têm esse plano, eles têm dinheiro para fazer a manutenção. Então, vai prorrogando. Então, depende aí de cada empresa também. Mas, basicamente, é isso daí. A empresa, então, a gente consegue fazer a cor que eles precisarem. A cor a gente personaliza. A gente personaliza? Personaliza, a gente faz adesivo. Que o cliente ele tiver necessidade, a gente tenta atender da melhor maneira possível. Não, se eu quiser, então, uma empilhadeira do Batmóvel, eu vou ter. O pedido a gente podia atender, tem que montar umas carenagens diferentes ali, mas vamos tentar o mais básico ali. Certo. A gente já teve uma máquina rosa, né? Já. Já teve uma máquina rosa. Ainda temos. Ainda temos, né? Ainda temos. Ela chegou, ela foi reformada e a gente pintou ela de rosa. Além dela, teve alguma outra que teve uma cor muito diferente? Tem a azul, né? Para representar o Novembro Azul aí. As duas são de um cliente nosso que fez esse pedido, essa solicitação pra gente. E geralmente uma vez por ano ela vem aqui pra gente dar uma repaginada nela, na cor. Então, ficar de olho aí nas redes da Imparpec que ela vai aparecer de novo. Pelas campanhas, né? Sim. A campanha Outubro Rosa E Novembro Azul. Se o cliente tiver, então, um gosto muito peculiar, quiser pintar de qualquer cor, a gente consegue estar fazendo esse pedido. A gente atende. Sim, tem algumas empresas que tem a cor dela, tá? Uhum. Eles solicitam, a gente pega e pinta da cor que eles pedem. Certo. Tranquilo. Dalton, a gente tem esse projeto, né? Na verdade, o projeto é uma coisa da concretizada com as empilhadeiras. Desde o começo da Imparpec a gente teve essas reformas ou algo foi implantado recentemente? Não, sempre teve. Sempre teve, depois que a gente criamos a estrutura, tá? Certo. Aí, quando uma estrutura para ter esse recurso, a gente sempre teve pela estrutura. Que é o espaço, a cabine, porque tem que estar tudo homologado hoje. Onde tem a lavagem de empilhadeira, tem uma caixa de contenção. A cabine de pintura tem que ter a filtragem do ar. Então, depois que a gente adequou as nossas estruturas, a gente sempre fez. Quando são clientes corporativos, a gente costuma atender o Brasil todo. Mas quando não é corporativo, a gente trabalha com um raio aí de 200 km para poder dar a garantia do cliente. Então, pessoal de Mogi Guaçu, me dá um call lá que a gente tem disponibilidade para vocês. Novas, seminovas, reformas. E outra coisa, tá? Imparpecanos, continue acompanhando as redes sociais, acompanhando o WhatsApp, a gente tem várias informações lá. Comentem, compartilham, sigam a gente nas redes sociais da gente. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau.
Fique agora com o momento podcast. Tchau! De boa sua, tô aí, tô à disposição, tá? Novos, seminovos. Só me Nicolas vai cair, cara. Nicolas, me Só no ajuda. finalzinho, só no Nicolas, finalzinho. me ajuda. Nossa, eu vou assistir 3 vezes esse vídeo. 6 minutos.